Olá a todos, todes e todas. No episódio de hoje, sobre o que nós vamos falar, é um tema que nós estaremos retornando. Nós já falamos sobre esse tema anteriormente, com a presença da aluna, mas hoje nós estamos aqui com a Afro para falar sobre IA, seus perigos e suas realidades. Acontecem que coisas já estão se concretizando sobre a realidade da IA, sobre o que está acontecendo e sobre previsões que se concretizaram e que nós já temos ideias. Eu sou a Flari e a gente é a IA tá a IA realmente e as gerativas realmente podem ser uma catástrofe. Bom, basicamente o que fez com que a gente entrasse nessa discussão foi uma notícia que apareceu no G1 sobre alunos do Colégio Santo Agostinho, num bairro nobre da cidade do Rio de Janeiro, que usaram de inteligência artificial para criar e compartilhar nudes de diversas pessoas, incluindo colegas da escola. E aí, vendo essa notícia, a gente discutiu um pouco entre si e decidiu conversar um pouco sobre isso. Falar, ok, o que é inteligência artificial, quais são os benefícios, quais que são os riscos que já estão acontecendo e estão acontecendo em basicamente todas as esferas do trabalho, sim, e sobre as relações sociais que vêm disso. Porque todo o desenvolvimento tecnológico, ele veio com consequências e benefícios. E elas sempre mudaram as relações entre, principalmente, o trabalhador e o empregador. Só que aí o que acontece? Pouquíssimas vezes esses desenvolvimentos tecnológicos são de fato feitos para melhorar a vida do trabalhador. Ou pelo menos não dentro de um modelo capitalista. O que isso significa? Quais são alguns dos melhores usos de inteligência artificial? Eles são bons em compilar e interpretar dados. Eles têm uma capacidade de basicamente, como eu posso dizer, interpretar dados em uma velocidade que pouquíssimos outros programas têm e que pouquíssimos outros. E que é basicamente impossível de se fazer com, com humanos. E aí o que acontece? O que eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre aqui? A gente tem que primeiro definir o que é uma inteligência artificial. E o Eu vou que? pegar um pouco a definição que a Google usa, Hum, em que a ideia é que é um campo de ciência preocupado com a criação de computadores e máquinas que podem raciocinar, aprender e atuar de maneira que normalmente exigiria inteligência humana ou que envolvia dados com escala maior que as pessoas podem analisar. é, isso é uma interpretação. Quando a gente está falando de IA, isso é uma interpretação bem quase metafísica. Ela é muito. É uma coisa grandiosa. Mas o que, Uhum, que é IA hoje em dia? Vou colocar o que, que é uma IA. Uma IA hoje em dia é um conjunto de algoritmos matemáticos que são sintetizados para obter um resultado específico. É isso. É matemática. uhum, IA são. IA não é nenhuma conjunção de algoritmos muito complexos. A maioria das IAs são a conjunção de algoritmos de pequena complexidade, de média complexidade, para você poder juntar e construir uma objetificação de dados. Então, por exemplo, se você quer interpretar quais dados estão fora da linha em um conjunto de dados de 10 milhões de linhas, quais dados
você vai usar alguns dados, um algoritmo para alguns desses dados que você queira, e aí você vai alinhar esses algoritmos com o que você quer. E isso, no final das contas, vai gerar vários problemas, como, por exemplo, a IA é difícil de se alinhar com o que você quer. Porque a IA ela não funciona no mesmo nível que um pensamento humano. Ela não, por mais que o Google, a Apple, o Elon Musk vendam que a IA funciona no mesmo nível que um ser humano, eles vendem isso, isso é uma narrativa. As IAs não funcionam. Isso é importantíssimo para o que vai vir depois, por causa que, conforme a gente vai ter que entender, como a Afro falou aqui, uma IA já foi utilizada para espalhar nudes de menores de idade dentro de um colégio. E as IAs recentemente lançaram uma uma das empresas de IA lançou um gerador de vídeos que tem um nível de realismo relativamente alto já. Ele ainda tem muitas falhas, é claro, mas conforme os dados forem sendo inseridos e as falhas forem sendo reportadas, eles vão alinhar essas falhas de forma mais ou menos realista. Essas projeções de vídeo, elas não são perfeitas, mas elas são boas o suficiente. Uhum. E esse é o problema. Sim, vai ter falhas, às vezes o dedo mistura, a mão desaparece, ou sei lá, a pessoa, as coisas se movem sozinhas. Sim, mas elas são boas o suficiente na maioria dos casos para, por exemplo, criar pornografia de vingança, criar fake news, criar, sabe, É, coisas assim. um dos usos de inteligência artificial que tem ficado popular esses dias são deepfakes. Um exemplo muito clássico e um exemplo que ficou popular, principalmente se você acompanha TikTok, YouTube Shorts ou similares, são de. Basicamente, são meio que conversas entre Trump, Biden e Obama como se eles fossem melhores amigos. E esses vídeos, eles não, eles são feitos com uma ideia comédica, mas eles demonstram um pouco o nível que isso tá chegando. Porque ele é relativamente convincente, considerando como esses personagens falavam. Sim. E, É... e aqui a gente tem que falar algumas coisas que já aconteceram. Recentemente, o padre Júlio Lancelotti foi feito um deepfake dele, onde ele foi acusado de pedofilia. Teve esse caso das meninas. Nos Estados Unidos, teve um caso de uma atriz que processou alguns fãs por causa que ela. Bom, eles fizeram a mesma coisa. Usaram imagens dela para fazer um deepfake dela dançando pelada. Teve um caso também, tipo. E todos esses casos, quando eles vão acontecendo, esses casos vão compilando. Uhum, Teve um caso 2 anos atrás do William Bonner falando que o Bolsonaro venceu a eleição. uhum. E naquela época não era tão ruim. A IA está melhorando. A IA está chegando perto do que a gente chama de um limiar do limiar de otimização tecnológica, que é quando a tecnologia chega no seu mais otimizado. A IA está chegando nesse nível. Já. A IA não está mais. Que é um nível onde ela não vai estagnar, mas ela vai avançar muito mais lentamente. Porém, esse limiar já está se demonstrando bem preocupante. Porque para você, hoje em dia, para você colocar alguém com a voz do Lula falando, sei lá, tem que matar sim, sabe? Com a voz do Lula, o rosto do Lula, tem que matar sim. Hoje em dia é fácil. Só adicionando, na época das eleições, eu não lembro se foi um deepfake ou se cortaram o áudio pra mim, que parecia que ele tava fazendo isso, mas ficou até bem famoso no Zap um fake do Lula falando que ele tinha pacto com o diabo, alguma coisa assim. Uhum. E aí a gente vai ter que pensar. Como é que isso se manifesta socioculturalmente no Brasil? O Brasil é um país machista. O Brasil é um país racista. O Brasil é um país transfóbico. O Brasil é um país hiperviolento. Onde a hiperviolência, a violência é uma coisa que é utilizada como solução muitas vezes. O Brasil é um país que os dados estão muito
disponíveis. O Brasil não tem uma política de proteção de dados boas. Não tem. O Brasil não tem essa política. Sabe? Seus dados estão disponíveis. Se a pessoa tiver alguns dos seus dados, tipo seu nome ou sei lá, seu telefone, ela hoje em dia consegue achar seus dados na internet facilmente. Ela pode procurar no Facebook, no Instagram, e já pode. E com um pouquinho ela sabe onde você trabalha, e de repente a pessoa já sabe muita coisa. Os dados no Brasil não são bem protegidos. E não são tão bem protegidos a um nível que eu não vou dar nomes aqui, mas tem serviços de inteligência que usam literalmente essa técnica de ir na internet procurando o seu nome. Nem sabe, precisa de mandato para fazer investigação legal, essas coisas. Vão só na internet com seus dados. Uhum. A gente tem uma. Assim, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados. E é muito engraçado porque durante as discussões sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, ocorreu um vazamento enorme no Serasa. É, o... E aí o que acontece? Depois desse vazamento, muitos CPFs e principalmente números de telefones foram vazados. Não sei se vocês lembram dessa época, mas foi uma época em que, por exemplo, começou a ter muito mais telefonema não solicitado por conta disso. Entende? Foi exatamente por causa dessa quebra de sigilo. Entende? A tecnologia, ela avança muito mais rápido do que as nossas leis conseguem acompanhar. Sim, e aí é que tá um outro problema. A gente não está preparado. A gente não está preparado mecanicamente, a gente não está preparado legislativamente, a gente não está preparado culturalmente para lidar com isso. Gente, o que aconteceu nesse colégio é seríssimo. É seríssimo. Tipo, crianças, adolescentes, usaram de uma IA para expor as colegas deles. Eles usaram uma IA para expor adolescentes. É seríssimo. E isso vai, e eu falo, vai ser usado em pornô de vingança. Isso vai ser usado. A menina terminou com o cara vai lá e lança um bando de foto dela gerada por IA. Sabe? Como já acontece pornô de vingança, mas vai acontecer mais. Sabe? O. Isso é uma coisa que a gente tem que falar sobre, de novo. Isso foi uma coisa que aconteceu com a popularização do computador. Mas não só. O que acontece é que, querendo ou não, você precisava ter um certo conhecimento sobre edição de imagem para conseguir fazer isso de uma maneira bem. E a não só vai diminuir esse trabalho, como você não vai precisar ter alguns. Vai ser muito mais fácil pegar a partir de fotos públicas da pessoa. Sim. Entende? Sim. Isso é terrível. E o que vai acontecer também? A gente também tem uma outra preocupação, que é tangencial a essas, que é quando a IA se tornar muito utilizada, essa IA vai se tornar monopolística e controladora. Ela vai coletar os seus dados para si gerar. E já está acontecendo isso também. E a gente pensa, tá, mas e o outro lado, e o reverso disso? Sabe o que vai acontecer também? Políticos, celebridades, vazou um áudio, vazou uma foto, um escândalo aconteceu, ele vai falar, não, é deepfake IA. Isso é uma defesa que já aconteceu. Sabe? Isso é um tipo de defesa que já aconteceu. Que agora tem especialistas que avaliam se é IA ou não. Para os jornais. Já. Por causa que, pô, é um áudio falso. Isso vai acontecer. E a pessoa. Aquele áudio é verdadeiro, a pessoa vazou. Um escândalo, um político, uma celebridade falando alguma coisa. Ou fazendo alguma coisa errada. E essa pessoa vai se defender. E é possível que muitas vítimas não tenham a capacidade de provar que aquele áudio é verdadeiro. É possível você provar que um áudio é verdadeiro ou falso? É. Claro que é possível.
Mas aí você vai ter que. Mas o caminho disso é possível que a pessoa não tenha como. É. Sim, é gravíssimo. E com tudo isso, a gente também tem que pensar no trabalho. Por que, que as IAs estão sendo tão. Por que, que as IAs estão sendo tão empurradas por empresas e por conglomerados? E por que, que as IAs estão. E por bilionários? Por que, que as IAs estão sendo tão empurradas? Como companhias como a Disney, que tá empurrando IA pra caramba. Por quê? Um dos motivos é porque eles querem criar um, entre aspas, Deus Ex Machina. E eu falo isso numa descrição, não no Deus Ex Machina como ele é conhecido da sua história do teatro, mas como literalmente um Deus criado pela máquina. Algo que a gente, como humanos falhos, não podem ir contra, porque a máquina, ela tá sempre certa. Ela é uma máquina, ela é muito melhor que uma pessoa em tomar decisões. E isso não é verdade, mas isso é a narrativa que está sendo vendida e que muita gente acredita. Entende? Sim. Eles querem uma máquina perfeita, que vai tomar as decisões. É uma parte de tipo. É um rei Deus máquina. Que vai tomar todas as decisões vão estar 100% corretas, porque a máquina é racional, ela é lógica. As máquinas não são racionais no sentido humano, as máquinas não conseguem compreender o contexto humano. Elas não conseguem. Só que eles querem vender essas máquinas como objetivas, porque quem controla a máquina controla a narrativa. Uhum. Eu vou ter que deixar uma coisa bem clara: essas máquinas não são sem vieses. Essas máquinas não são máquinas que não possuem contradições. Essas máquinas, hoje em dia, a IA é racista, a IA é misoginista, a IA. Ela é isso inerentemente? Não, mas os dados. Porque elas são treinadas assim. As IAs são treinadas para serem racistas. Elas são treinadas para serem misóginas. Elas são treinadas para serem xenofóbicas. De repente, uma IA fala, por exemplo, não, você tem que dar a política de austeridade para a população, mas para as empresas tem que cortar impostos. Foi a máquina, foi a IA que construiu isso, foi a máquina que falou isso. Tá tudo E bem. não só isso, já aconteceu de que quando máquinas elas começam a ter qualquer pensamento mais caralho, o capitalismo não está fazendo sentido, elas são desativadas, falando que não, temos que trabalhar nela mais. Sim. E aí o que acontece? Quando nós estamos falando desse tipo de IA, elas são controladas por pessoas. E uma outra coisa que está acontecendo também, que é muito mais palpável, só que isso é para o futuro. O que eles querem é construir uma máquina que seja convincente o suficiente para a população para que a população submeta. Mas isso é para o futuro. Pro agora, o que, que essas empresas estão procurando? Quebra de trabalho. Uhum. Basicamente, por que, que a Disney tá tão assim com IA? Porque ela quer quebrar o trabalho. Ela quer poder diminuir o trabalho de animadores, de atores, de dubladores. Ela quer diminuir o trabalho de todo mundo. Não por uma boa razão, mas ela quer demitir essa galera. Ela quer A gente demitir. acabou, a gente acabou de passar por uma greve de atores e escritores. Isso era uma coisa que a Disney já estava trabalhando antes. O, o, o que acontece? Ok, vamos falar um pouco sobre a Disney especificamente. E eu sei que a Disney não é a única que está fazendo isso, mas a Disney é uma das que está fazendo isso. A Disney tem o direito sobre o uso do rosto dos atores. E o que eu quero dizer com isso? Pensa assim, existem legislações nos Estados Unidos sobre a sua imagem, mas essa lei não se estende a facsimiles, ou seja, simulações da sua face que não são iguais, mas que são parecidas o suficiente. O exemplo mais famoso disso foi o exemplo do Mark Hamill em O Mandalorian, que ele aparece como o Luke Skywalker jovem. O que acontece? E isso é uma discussão muito grande que vem. Aquela representação no Mark Hamill novo, o direito daquele rosto é da Disney e não do Mark Hamill. Estão sendo criadas bases de dados para o rosto de diversos atores, e isso faz parte de qualquer contrato com a Disney
pelo menos uma década. E isso nos traz um problema. A Disney tá querendo. O que o pessoal fala, a Disney é um ghoul, né? A Disney tá trazendo ghoul, sabe? É o que a Disney fez com a Carrie Fisher. A Carrie Fisher morreu, ela morreu, e a Disney trouxe ela de volta em Rogue One. A Carrie Uhum. Fisher morreu. É igual o ator que fez o. Putz, fugiu o nome dele. Mas o ator que fez o personagem do. Que era o Moff Gideon. Eu esqueci o nome dele. Mas ele também estava morto quando a Disney também trouxe ele de volta. A Disney também trouxe ele de volta. E É... isso. Tá, tá... Não, calma. Mais do que isso, você tem o caso mesmo e mesmo empresas menores que a Disney estão fazendo isso. Uhum, Teve o caso do comercial da Volkswagen. uhum. Teve o caso do comercial da Volkswagen. As pessoas não estão tendo direitos nem às próprias imagens, nem às próprias faces, nem às próprias vozes. As pessoas estão sendo pegas e tiradas de seus contextos para uma ordem tipo de corporativa de a empresa é dona do seu ser, do seu ego, Uhum. sabe? Você e isso é pra. E não se enganem, isso é pra tirar emprego de pessoas. Porque agora a Disney não vai mais contratar atores. Além do. A Disney vai contratar pessoas para serem, sabe, puppets, sabe? Para ser bonecos, para colocar a cara de um ator que eles já tiveram. Quando E por. isso, e isso vai ser usado para tirar o poder de sindicância. Sim, eles querem quebrar. E assim, isso também tá na dublagem e na escrita. Teve todo um protesto da SAG-AFTRA nos Estados Unidos dos roteiristas que eles queriam regulamentação de IA. Uhum. Que a IA não fosse usada para escrever roteiros, que a IA não fosse usada como substituta para dubladores, que a IA não fosse usada, que a IA fosse regulamentada. Eles conseguiram alguns negócios, mas não conseguiram muitos. Eles tiveram que ceder algumas coisas e quando eles cederam coisas como, por exemplo, agora a Disney ela tem o direito de escanear o rosto dos atores dela. Isso, isso é problemático. E tipo, porque é meio que, a Disney prometeu de juradinho, sabe? Que ela não vai usar isso maliciosamente, sabe? Caralho. É. E a SAG-AFTRA ficou meses nessa luta. E o que acontece? Isso tá afetando todos os ramos, gente, né? O chat GPT tá afetando ramos da escola, da educação. Vou falar sobre um pouco sobre racismo de IA. A IA pode não ser inerentemente racista, mas ela está bem próxima. Eu vi um relato de um professor dos Estados Unidos falando que os alunos não americanos dele, ou seja, não brancos majoritariamente, estavam utilizando o chat GPT para parecerem mais americanos, mais brancos. Porque sem isso eles não recebiam respostas. Porque sem isso, sem o chat GPT para embranquecer as falas deles, para normatizar as falas deles, alunos neurodivergentes também têm passado por isso. Porque muitas vezes pessoas neurodivergentes elas respondem exatamente o que é necessário. Você pergunta isso, a pessoa fala sim, sim, não. Ela não dá frufru. Pessoas neurodivergentes muitas vezes, principalmente autistas, principalmente na linha do autismo, não respondem coisas, tipo, muito além. Às vezes, não, olá, não, você perguntou uma coisa, a pessoa responde aquela coisa. Ponto. Só que esse é um problema para a sociedade normativa que ela quer esses frufrus, essa normatização. E as pessoas estão utilizando o chat GPT para se literalmente embranquecer, para se literalmente normatizar. Isso é uma questão que está acontecendo agora. Outra coisa que está acontecendo é que o chat GPT não tem a capacidade de interpretação. Não tem. Ele gera balela. O chat GPT é balela. E muitos professores estão preocupadíssimos porque o chat GPT gera balela incompreensível. Falando de texto acadêmico, texto escolar. Muitos geram balela incompreensível. Só que isso não é filtrado no ensino médio porque o ensino médio é tão hiperestruturado, tão normativo que pô, o chat GPT ele gera um texto dissertativo argumentativo perfeito nos moldes do Enem.
Só que o molde do Enem é horrível, porque ele é extremamente estruturado, ele não tem variação. É claro que o ChatGPT consegue, mas em um texto acadêmico não é bem assim. Um texto acadêmico você tem que saber do que você está falando. Sabe? Não é só estrutura retórica. Não, você precisa saber o que você vai falar. E os professores em nível superior estão preocupadíssimos com isso. E no nível básico, os professores estão preocupados com alunos plagiarizando. Usar o ChatGPT é efetivamente plágio. Vamos lembrar disso. Usar ChatGPT é efetivamente plágio. Por causa que, gente, como é que vocês acham que eles coletam todos esses dados? Esses dados são coletados de autores, escritores, artistas, atores. Esses dados são coletados de pessoas reais. Alguém escreveu essas coisas pro ChatGPT lá e coletar e produzir. Alguém. E não é pouco, não, é muita gente. É muita gente. É complicado, sabe? E a gente tem que pensar como é que funciona a questão do trabalho nesse novo meio. A questão do trabalho nessa nova linha. Sabe? Como é que o trabalho está sendo afetado? Como é que as exigências de trabalho estão sendo afetadas? Porque agora eu já tive entrevistas de emprego que a pessoa fala, não, mas e o chat GPT, você não vai usar? Como é que a gente falaria sobre a questão do trabalho nesse novo meio? Como é que você acha que o trabalho vai ser afetado em outros níveis além do artístico, além da produção? Porque a produção artística já está sendo afetada diretamente. Videogames, filmes, séries já estão sendo diretamente afetadas. Então, o que eu acho que vai acontecer, eu acho que, de novo, isso é uma coisa que acontece em todo o desenvolvimento de uma tecnologia que se populariza. A gente está vendo e vai ver demissões em massa, causadas especificamente por causa disso, sem haver necessariamente especialmente de empregos técnicos, que a IA especificamente vai substituir, ou pelo menos vai tentar substituir e vai substituir bem o suficiente. E isso não vai ser colocado com nenhum tipo de. Vamos lá. O que vai acabar acontecendo, que é o que vai ser essas demissões, trabalhos que eram considerados qualificados, isso vai ser usado como moeda de barganha para diminuir o custo deles, vai ser usado como material para basicamente tornar ainda mais forte as pessoas ricas, as pessoas que controlam as empresas, as pessoas que são basicamente se beneficiam das IAs vão usar elas para se beneficiar ainda mais. Em resumo, vai haver um aumento da desigualdade, uma crise econômica, vai acontecer uma bolha que não vai ser suprida, porque, de novo, uma coisa que muitas vezes os próprios capitalistas esquecem é que para o capitalismo funcionar ele precisa de trabalho humano. Até certo ponto ele precisa de uma rotatividade, ele precisa que as pessoas tenham essa capacidade. E isso vai gerar um possível aumento no desemprego que vai levar a uma recessão econômica de novo. Essa é um pouco da minha análise. Eu posso estar errada, eu espero estar errada. Mas é isso que eu acredito que vai acontecer. Sim, eu acho que é uma bolha, sim. Eu acho que é uma bolha e eu acho que é uma bolha que vai ser uma bolha catastrófica. Por causa que você está vendo o seguinte, o que nós estamos vendo neste momento? Um aumento gigantesco das demissões na zona de videogame e de roteiro. Na zona de tecnologia como um todo, não só na zona de videogame. Sim, Isso tá acontecendo mesmo fora da indústria, mas sim. Mesmo fora da indústria de videogames, perdão. sim. E eles estão esperando que esse vai ser suprido. Só que não vai, porque é o seguinte, não vai. A IA não tem capacidade de te ajudar a programar. Quer dizer, ela ajuda a programar, mas ela não tem substituição de programação.
Ela não substitui o programador. Ela não substitui o engenheiro. A IA, você pode estar lá no chat GPT, me faça um joguinho, e a IA vai fazer um joguinho. Só que o que vai acontecer? Esse jogo vai estar extremamente mal otimizado, sem nenhuma das features necessárias de um jogo, tipo menu, e totalmente sem coisas como estrutura. A infraestrutura de um jogo... Vou dar uma coisa assim técnica. Quando nós estamos falando de estruturas de programação, nós estamos falando de estruturas que são feitas para o ser humano entender melhor o que está acontecendo ali. Para que o ser humano possa dar manutenção. É isso. A IA não faz isso. A IA não faz isso. A IA ela só joga código em cima de código em cima de código pra... Pô, puta que pariu. Sabe? Pra nada. Tipo, e aí depois ela... O que funcionar, funcionou. Sabe? E aí esse é o problema. Isso é uma bolha, isso tá virando uma bolha enorme. E é uma bolha com requintes de crueldade. Porque quem que vai ser mais afetado por essas gerações? Os trabalhadores, é claro. É claro. Gente, você acha que a polícia não vai usar IA pra falsificar a prova? Vocês acham? É pra identificar suspeito. Gente, o uso pra identificar suspeito vai acontecer. Sim. E já foi comprovado. Eu lembro de um artigo falando assim que uma IA utilizada para identificar suspeito identificava 3 pessoas negras como a mesma pessoa. Sim. E 2 delas eram um homem e uma era uma mulher. Sabe? Tinha nada a ver uma com a outra. Tem um estudo também que mostra que essas. Tipo, que a IA ela é estruturalmente racista de identificação. A IA de identificação de suspeitos. Ela é estruturalmente racista. Sabe? Isso é conhecido. Mas, ó, sabe por que eu falo que a polícia vai usar isso pra forjar prova? Porque saiu uma IA recentemente que consegue reproduzir imagens de câmeras de segurança. Sabe? Ai, eu não sabia dessa. É. Que consegue Ah, reproduzir imagens de câmeras de segurança. Meu Deus. É. por que que a gente não acabou com a polícia ainda? Isso vai vir depois. Isso é pra outro podcast. Isso é, Não. isso é papo para outro podcast. A polícia tem que acabar, gente. Acabe. Acabe, só pra. Sabe? Sabe? Acabe, gente, acabe. Todo policial é um bastardo. Só isso, pra você saber. Não tem... E tipo. Porra. Essa IA, por enquanto, ela tá sendo usada. Gente, o ciclo da IA. Eu vou descrever exatamente como é o ciclo da IA. Uma IA chega e essa empresa começa a lançar coisa engraçadinha. Tipo, piada. E de repente aquela IA é utilizada pelas coisas mais horríveis do mundo. Por exemplo, vou dar um exemplo. E isso para várias tecnologias de IA. Que envolvem IA, principalmente, mas robótica também, mas principalmente IA. Pô, Pô, reconhecimento facial. Sabe o que aconteceu? A galera, durante os protestos nos Estados Unidos de 2020 e na China de 2000, e que aconteceram em Hong Kong, estavam usando tinta no rosto em padrões para quebrar o reconhecimento de IA, tá? Aí o que aconteceu? Misteriosamente apareceu um aplicativo falado: gente, olhem aqui como você ficaria com o seu rosto com uma pintura facial. E todo mundo começou a fazer um negócio de pintura facial. 2, 3 meses depois não tinha a IA já conseguia reconhecer com pintura facial. Pessoas com pintura facial. O que por exemplo, essa imagem de câmera de segurança agora eles estão vendendo. Olha só essa imagem de câmera de segurança de um de um rabanete gigante. Olha só, tem um cachorro gigante na rua com uma câmera de segurança. Daqui a pouco essa prova vai ser usada para forjar a prova. Já apareceu o vídeo de OVNI, que agora tem alta qualidade, do nada, quando tem IA, né? Suspeito, né? Pô, é claro que essa porra é IA. Sabe, já apareceu o vídeo de OVNI. Olha só um OVNI. Já apareceram, por exemplo, outra coisa que aparece assim. Boston Dynamics. Boston Dynamics fez um robozinho. Olha só o robozinho dançando, que legal. De repente o robô tá tirando. Sim. De repente o robô tá tirando. Isso já estava sendo testado. Assim, um dos motivos que a Coreia do Norte e a fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul é um dos lugares mais perigosos do mundo é porque eles usam inteligência artificial para basicamente reconhecer que é uma pessoa e atirar. Uhum. Basicamente. Ah, por exemplo, a IA de. O seu CAPTCHA do Google é utilizado para treinar IA. Viu? Reconheça o que é um hidrante. Esse é usado para treinar IA. Toda IA
é treinada com coisas inócuas. Você, no seu Snapchat, no seu Instagram, o filtro novo que apareceu do nada no Instagram, que de repente, veja como você seria, sabe, se você fosse um cachorro. Aí isso tá criando um reconhecimento facial. E aí, de repente, você veja como você anda. Coloque um vídeo de seu andando e, de repente, você está sendo treinado para reconhecer padrões de caminhada. Uhum. Sabe? E isso é comum, isso acontece em toda tecnologia. Cuidado, gente. Cuidado com tecnologia, assim. Cuidado com fala assim. Cuidado. Tipo, cuidado com esses hypezinho de internet, essas coisas, tipo, olha a Boston Dynamics, o robô dançando, que legal. E o robô, de repente, tá segurando um fuzil e atirando em um alvo, sim. Porra, sabe? De repente, olha que legal sei lá, sabe? Olha que legal este novo aplicativo que coloca de realidade aumentada e de repente ele tá reconhecendo sua casa e sua rua que você caminha. Vocês acham mesmo que o Pokémon GO não vendeu dado, gente? Você não vende dado pra A IA? Niantic vende dado, a Niantic vende dado, a Niantic vende dado pra caralho. É. É isso, gente. Essas coisas estão sendo usadas. Tudo que você faz na internet, todo joguinho que você joga online é utilizado. Então a gente está falando de um sistema de opressão que eles estão tentando criar. Um estado policial. Várias regiões da China já têm reconhecimento facial por IA, onde eles vão observando se você cometeu crimes ou não. Gente, eu tenho que deixar uma coisa muito clara sobre crime. Todo mundo comete crime. Não tem ninguém aqui que é inocente. Todo mundo comete crime em algum momento. Você comprou aquele DVD pirata aos seus 15 anos, você é um criminoso, tá? Pirataria é crime. Você baixou o filme pirata no torrent? É. E ninguém mais minto, ainda tem gente sim. Você E comprou pes- aquele jogo de PS2 pirata que roda no seu PS5 por algum motivo? É crime. E Uhum. pessoal, não vamos nem só partir do princípio que a pessoa realmente é culpada. Tipo, vocês estavam falando mais cedo tipo, de reconhecer as pessoas falsamente. Quanta gente não vai presa por não ter feito nada todo dia, sabe? Sim. Uhum. Não, sim, só que eu tô falando também, Samu, isso é verdade, mas também a gente tem que falar de que ninguém, mesmo que a polícia não tenha um motivo pra te prender, se ela te perseguir por tempo suficiente, ela vai achar um. Ela Ela vai, inventa, fabrica, sim. ela vai inventar, vai fabricar. Ou vai achar um. Porra, você foi a 100 por hora na rua de 80. Caralho, tá na hora de te parar ali e fazer uma investigação no seu carro. Sabe? Você tá cheirando a maconha. Traficante. Sabe? Hum, sabe? Você tá bebendo, você bebeu demais. Você agrediu a polícia. Gente, gente, essas tecnologias estão sendo usadas para criar estados de opressão. Sabe? Sabe? A IA, sabe? A IA tá sendo utilizada para criar um estado de opressão. Cada vez mais. E isso tá afetando as pessoas agora, o trabalho das pessoas. E tá afetando em vários níveis. As pessoas estão tendo suas obras de arte roubadas. As pessoas estão tendo seus rostos roubados. Sua voz roubada. Pra treinar IA. E muita coisa. E a gente também tem que chegar em um ponto que é muito importante, eu acho, gente. A IA gasta muita energia. Muita energia. E elas são principalmente em países cuja principal fonte de energia é carvão. Hum, sim, e eu falo muita energia mesmo. Sabe? Pra você ter uma ideia, teve todo um rolê de IA sendo utilizada há uns dias atrás, que eu tava vendo, e sabe o que eles aprenderam? Que a Microsoft tá gastando muita água para resfriar os servidores de IA dela. E que, tipo, se eu não me engano, eu vi um dado recentemente que uma geração do ChatGPT gasta mais que uma casa na Suíça por dia. Cada geração do ChatGPT. Sabe? De ChatGPT não, de IA generativa. De IA de imagem. Não ChatGPT, de IA de imagem. Gasta mais energia que uma casa na Suíça. Só que você não está vendo isso porque essa. Gente, isso é uma bolha tão grande por causa que. De onde está vindo essa produção? Essa produção tem que vir de algum lugar. Bom, o que a gente tem que ver é. A IA vai ser usada por todos os motivos para ser cruel. Racismo, tech bro, sabe, fazendo
deepfake. E, por fim, o que que a gente tira disso no final, gente? Vamos pensar numa conclusão. O que que a gente tira disso no final? O que que nós podemos dizer? Eu acho que, primeiramente, a gente tem que se organizar para tentar ir contra a ideia de que avanço tecnológico e progresso são sinônimos 100% das vezes. Avanço tecnológico sem sem você pensar nas consequências dessa tecnologia, em como ela vai ser implementada, é masturbação intelectual. Não tenho nem o que dizer em relação a isso. É você. O progresso pelo progresso nunca vai ter. O progresso pelo progresso não existe. E o progresso pelo progresso, mesmo se existisse, nunca teria consequências positivas. Sim. Isso não vai ser usado pra deixar as vidas das pessoas mais fáceis. E a gente tem uma prova cabal disso. A produtividade das pessoas mais do que decuplicou nos últimos 40 anos. O salário médio, o salário mínimo e o salário médio mal aumentou o dobro. Se tanto. Uhum. A nossa capacidade de produção com as tecnologias que a gente já tem hoje em dia é extremamente capaz de dar uma vida confortável para toda a humanidade. Sim. E eu falo isso sem necessariamente desgastar os nossos recursos que já estão sendo desgastados. Eu falo isso sem o imperialismo necessário para que as pessoas que estejam vivendo em posições confortáveis atualmente seja perdido. Entende? Sem que esse. A gente não precisa desse imperialismo para dar uma vida confortável para as pessoas. Sim. Nós estamos em um mundo onde tudo está sendo construído através da lógica imperialista do império. E a IA está sendo. Eu digo mais, a gente tem que se organizar também para pedir uma regulação disso, no mínimo. Ou, sabe, uma regulação no mínimo. Ou pelo menos uma coletivização dessas tecnologias, a abertura dos códigos, sabe? O que que essas IA estão fazendo? Qual que é o código dessas IA? O que elas estão pegando? Cadê os dados? Cadê as receitas? Como que elas estão sendo treinadas? É tudo. Cadê as receitas? Cadê? Eles não dão satisfação pra ninguém. O pessoal das IA não está dando satisfação pra ninguém. Não dá satisfação pro governo, pro público, pras pessoas que eles estão roubando, nada. Eles só pegam os seus dados e boa. Então, tipo, cadê os dados? Cadê as receitas? Os, cadê os códigos? A gente quer ver. Tem que ter no mínimo uma regulação. E tem que ter um código aberto. A gente tem que saber como a IA está sendo treinada, por que ela está sendo treinada, para que ela está sendo treinada, com o que ela está sendo treinada. E sabe, qual é o código, quais são os experimentos, essa IA está sendo racista ou não, essa IA está sendo usada para quê? A gente quer ser essa regulamentação. Porque IA é uma ferramenta. E ela pode ser útil em alguns casos. Por exemplo, a IA pode ajudar artistas em alguns casos até. Poderia ser usada para ajudar artistas, mas ela não está sendo usada para isso. Está sendo usada pra foder artista. Tá sendo usada pra foder a galera. Você pra triturar a galera, sabe, ainda mais. É, Inclusive, não sei quem acompanha as clássicas fofocas do Twitter de vez em quando. Aconteceu um caso de um usuário de IA falando que, cara, essa artista, essa outra pessoa roubou a minha prompt. Puta que pariu. Não, é isso. É esse o nível que a gente tá chegando. As pessoas não têm cara de pau nenhuma. Esse cara, tipo, gente, artista de A não existe, tá? Hoje em dia, não existe artista de A, só pra vocês saberem. Não existe, só pra... E eu acho que o Vic, caso ele falasse, ele teria uma ideia muito boa sobre isso. Artista de A, artista de A não existe. Artista de A é foda. Caralho. Artista de A. Puta que pariu. Ai, ai, ai. Bom, gente, pra finalizar tudo, vamos
colocar algumas coisas. Existem utilidades para IA, muitas, que podem ser maravilhosas para o ser humano. IA pode ser utilizada, por exemplo, para facilitar a fala de pessoas que têm dificuldade de fala. Pode ser utilizada para facilitar aprendizado, pode ser utilizada para muita coisa legal. Só que ela não está sendo. Ela está sendo utilizada para crueldade. Ela está sendo utilizada pela classe capitalista para tentar. E ela tá para tentar substituir pessoas. Ela está sendo utilizada para tentar oprimir. Logo, a IA tem que ser aberta, a IA tem que ser regulada. E a nosso pedido é que, sim, se juntem, regulamentem IA. Regulamentem IA. Se juntem, façam. Sabe? E segundo o Vic, artista de IA só existe quando o IA te permitir dar pincelada. Ai, ai, ai. Alguma conclusão, pessoal? A minha é só vir a fera que não defende reconhecimento facial com IA. Realmente. Reconhecimento facial com IA fora. Ai, ai, ai. Afro, alguma coisa que você queira falar pro final? Não, eu acho que tudo que eu tinha pra falar eu já falei antes. Uhum. Então, pessoal, até a próxima. E por favor, não façam merda com ela. Puta que pariu. Por favor, não faz merda mais, gente. Caralho. Respeita a autonomia das pessoas. É o mínimo. Até o próximo, pessoal.